E aí, nerds? Beleza? Sejam bem-vindos! Meu nome é Marcel e esse é o Mestre dos Nerds. Hoje nós vamos continuar sobre a nossa série de vídeos sobre a franquia Star Wars. Lembra que nós dividimos a nossa franquia em 5 partes. Já foi liberada a primeira, a segunda, hoje é o episódio 3. E hoje nós vamos tratar da narrativa em torno da franquia Star Wars. Então nós vamos conhecer rapidamente um pouquinho da história de todos esses filmes e para onde que eles estão nos levando quando for lançado agora o último episódio, que é o episódio 9 de Star Wars, que é Star Wars Ascensão Skywalker. Nós vamos entender um pouquinho qual foi esse caminho trilhado durante todo esse tempo, desde 1977. Não tinha nem nascido ainda naquela época. Muito bem, tudo começa... Eu vou colocar aqui a história de uma maneira linear. Eu não vou colocar a história a partir de datas de lançamento. Se for datas de lançamento, nós teríamos que começar com o episódio 4, Uma Nova Esperança. Mas não, eu vou fazer de maneira linear. Então eu vou começar lá no primeiro filme, Ameaça Fantasma, já dos anos 2000. Tá? Então, no filme Ameaça Fantasma, começa contando a história do mestre Jedi Qui-Gon Jinn e o seu discípulo, né, o seu padawan, que é Obi-Wan Kenobi. E os dois têm uma missão de proteger a Rainha Amidala. Protegê-la por quê? Toda a trama se desenvolve em torno das ameaças. Por isso o filme chama-se Ameaça Fantasma. Porque o fantasma que se ameaça nessa história, durante muito tempo as pessoas achavam que era o Anakin, porque vai contar a história do Anakin. E não, a Ameaça Fantasma é a ameaça que o Lord Sidious, o Darth Sidious, faz para o universo, né? Para aquela galáxia. Então, o Darth Sidious ele sempre aparece de maneira sombria, né? Sempre naqueles espectros. Então, por isso ele é chamado de Ameaça Fantasma. A história, então, começa eles tentando proteger a Rainha Amidala e eles vão parar no planeta Tatooine. Eles estavam indo para Naboo e eles vão parar em Tatooine. Lá em Tatooine, eles vão conhecer um menino de 9 anos chamado Anakin Skywalker. E esse menino de 9 anos, ele tinha uma característica diferente. Ele e a mãe eram escravos e ele era corredor de pod. Depois de pesquisar, Qui-Gon Jinn descobre que a mãe dele teve uma gestação espontânea. E nessa gestação espontânea, ela não tinha marido, não tinha nada, e nasceu um menino. Então ele começa a achar estranho aquilo. E ele faz a contagem midi-chloriana, e ele percebe que o menino tem a força, que a força habita, né, no ser daquele menino. E aí o Qui-Gon Jinn, juntamente com o Obi-Wan Kenobi, lutam para libertar o menino daquela prisão, né, que eles eram escravos. Vencem a corrida de pod e eles retornam ainda sobre a ameaça de Darth Maul, que era um discípulo Sith. Tá? E dali eles têm que partir para Naboo. E aí a história ela se separa, né, em 2 campos. Então um grupo vai para Naboo para para levar a Rainha Amidala para lá, que é a Padmé, né, que depois vai ser a esposa do Anakin, que está com 9 anos de idade. E lá eles vão fazer alianças com os líderes locais para poder se proteger. O que está acontecendo? O Lord Sid, que é o Palpatine, ele começa a fazer alianças com alguns líderes locais e com a Câmara de Comércio, com o vice-rei, sempre às ocultas, para que eles promovam uma ameaça de droides à República. Ou seja, para que crie uma instabilidade na República. Esse projeto foi planejado durante 1000 anos para que isso chegasse a acontecer naquele momento, né? E a história, ela se desenvolve dessa forma. Então, o menino começa a perceber que tem a força, começa a se desenvolver, ele destrói boa parte das naves, a nave principal lá no espaço, aonde desativa os droids lá em Naboo, e a história gira em torno do Anakin. Depois, ele é levado até o mestre Yoda, até o Conselho Jedi, e o Yoda não quer
treiná-lo, não quer que ninguém o treine, não quer deixá-lo dentro da academia. Fala assim, Obi-Wan, se você quer treinar, então você treine ele você mesmo. E ele se vê naquela situação que ele precisa treinar sozinho aquele menino, porque o Conselho Jedi não quer. Por quê? Porque o Yoda já tinha percebido uma instabilidade na força. A história continua. Eles são condecorados no final, depois de salvar a Rainha Amidala. E a história vai para o segundo filme, que é o Ataque dos Clones. Na história, o Ataque dos Clones, ela gira toda em torno dos clones sendo criados. Qual é a ideia central da história? A ideia central é que o Darth Sidious, secretamente, controla o Senado dentro da República. Ele controla o vice-rei, ele controla a Câmara de Comércio, ele controla os rebeldes, ele controla os droids, e ele havia planejado trazer os clones para substituir os droids, que eram incompetentes. Para dizer que os Stormtroopers também não eram incompetentes, né? Porque não consegue dar um tiro, não consegue matar uma pessoa, né? Mas tá bom. E aí, essa história, ela se desenvolve em torno dessa questão. Então, a Padmé, ela sofre uma ameaça, um atentado, e o Obi-Wan vai tentar descobrir o que está acontecendo. Enquanto o Anakin, agora já mais velho, quase 18 para 19 anos de idade, ele vai proteger a rainha, que é agora a Padmé, né, que é a senadora. E o Obi-Wan vai descobrir, né, vai atrás do assassino, secretamente. Obi-Wan Kenobi, então, indo atrás daquela pessoa que tentou assassinar a senadora Amidala, ele chega no planeta Camino. Chega em Camino. E lá, em Camino, ele descobre que está sendo criado um grupo de clones, né, de clone troopers, a pedido da República. E aí ele vai descobrir, vai investigar, e ele descobre que foi um mestre Jedi, Sifo Dyas, 10 anos atrás, que havia feito o pedido para a criação dos clones. E aí ele começa a perceber que há toda uma trama por trás, que alguma coisa está acontecendo. Né? O Jango Fett, que depois vai ser o pai do Boba Fett, ele é usado como modelo para os clones. Então todos os clones se parecem com ele. E é engraçado que durante o filme, o easter egg, ele pede para que um dos clones não tenha a memória inserida, não tenha, né, não seja feito nada, seja cru, entregue para ele criar como filho, que vai ser depois o Boba Fett, que vai seguir o mesmo roteiro do pai. E aí ele descobre então que há uma trama por trás. Depois ele descobre que o Conde Dooku, que era um líder Jedi, depois ele passa para o lado do Sith, ele descobre que o Conde Dooku que está planejando tudo isso juntamente com aquela sombra que é o Lord Sidious. Enquanto a trama se desenvolve dessa forma, nós vemos que o Anakin, ele passa a construir-se como um personagem forte para depois ele ser Darth Vader. Então ele tem muita raiva, ele tem raiva do mestre Yoda porque não permitiu ele ser treinado, ele tem muita raiva de tudo que está acontecendo, ele sempre mostra isso. Em determinado momento, ele deixa a Padmé, vai até Tatooine, né, que ele tem uma oscilação na força, ele fica sabendo, né, lembra que a mãe morava lá, ele vai até lá para ver se a mãe está liberta, que o sonho dele era voltar para salvar a mãe, e ele descobre que a mãe tinha sido sequestrada pelo Povo da Areia. Ele vai até o Povo da Areia, liberta a mãe morre nos braços dele, e aí ele mata todo o Povo da Areia. Então essa é o primeiro momento em que a força começa a oscilar. Yoda, que está a milhões de quilômetros de distância, sente a força oscilar, porque ele sente o derramamento de sangue por parte de um Jedi. A história avança, chega na vingança do Sith. Aqui nós temos a coleção. Então nós temos aqui, episódio 1, A Ameaça Fantasma, quadrinho maravilhoso, maravilhosa história. Olha que lindo o cenário. Depois, o Ataque dos Clones, que nós acabamos de narrar. Olha só, coisa linda. Depois, chegamos na Vingança do Sith. E aqui na Vingança do Sith, nós vemos que o Obi-Wan está tentando auxiliar
o Anakin Skywalker, mas tá difícil. No final do filme anterior, do Ataque dos Clones, o Anakin e a Padmé se casam em segredo. E ali eles passam a viver juntos, mas o ódio é muito contido dentro do Anakin. Por quê? Ele começa a ter um sonho. E nesse sonho, ele vê que a Padmé tá morrendo. E aí ele começa a ficar transtornado porque ele não quer a morte dela. Ao mesmo tempo, o Obi-Wan começa a descobrir uma trama. Ele, Mace Windu, Yoda, uma trama envolvendo o Senado Galáctico. E aí, até que nesse momento, a trama se instala cada vez mais, se torna cada vez mais intensa a história, e o Palpatine, ele pede um voto de confiança no Senado, dizendo, vamos anular a República momentaneamente, vamos instaurar o Império Galáctico, o Anakin continua tendo sonhos. E aí, a Padmé já estava grávida. Durante esses sonhos, a Padmé já estava grávida do Luke e da Leia. E aí, em um determinado momento, quando os Jedi descobrem que é o Lord Sidious, porque o Anakin leva essa informação para eles, o Anakin ainda está meio dividido, ele está com muito ódio, mas ao mesmo tempo ele é um pouco fiel ainda aos Jedi e ao interesse dos Jedi de manter o equilíbrio da ordem, né? O equilíbrio e a ordem na galáxia. E o Anakin leva para o conselho falando que ele desconfiava que o Palpatine era o Lord Sidious. Eles mandam Mace Windu, que é o Jedi de sabre roxo, né? Manda ele para lá, que é o Samuel Jackson, que interpreta, e ele chega lá e ele começa a ameaçar o Palpatine, começa a atacar ele, e ele ia morrer, o Palpatine ali ia morrer, né? Quando o Palpatine começa a lançar raios sobre o sabre de luz do Mace Windu, e ele coloca o sabre na frente, os raios voltam para o Palpatine, e ele começa a ter a deformação no rosto, que é aquela deformação que ele tem nos próximos filmes. E naquele momento, o Anakin, vendo a situação, ele pega o Mace Windu, joga o Mace Windu para fora, joga não, né? Ele impede o ato de o Mace Windu matar o Palpatine, e o Palpatine mata o Mace Windu. A partir daquele momento, o Palpatine se levanta e o Anakin coloca a túnica. Naquele momento em que ele coloca a túnica, o Palpatine, que agora é Lord Sidious, fala para ele, você agora é o meu Lord Vader. E aí ele fala, Vader, vá e vamos cumprir a nossa missão. E aí eram duas tarefas. A primeira, ele teria que entrar lá na Academia Jedi, e ele entra e mata todos os alunos, todas as crianças. Anakin, agora Lord Vader, mata todas as crianças. Ao mesmo tempo, eles colocam um sinal lá dentro da Academia Jedi, que vai ser transferido para todos os Jedi da galáxia. E todos os Jedi significava o quê? Que todos eles iriam cair numa armadilha, que era para todas as tropas que estivessem próximos aos Jedi, pudessem atacá-los e matá-los. E nesse momento, quando é a trama final, é o terceiro ato do filme, todos os Jedi começam a ser mortos, com exceção de 2. O Obi-Wan Kenobi é atacado, cai nas águas, porque ele estava lá investigando o que estava acontecendo, cai nas águas, finge-se de morto e sobrevive. E o outro é o Yoda, que depois desse fato, que ele sobrevive, ele vai para o planeta Dagobah, que é onde ele vai encontrar o Luke Skywalker muitos anos depois. E o Anakin e o Sidious, eles vão para o planeta Mustafar, que era onde era a sede, era a base do poder deles. Isso é contado depois também nos quadrinhos, que é a sede, né, do poder, né, onde eles ficavam, era o planeta Mustafar, que era um planeta vulcânico. E lá, a Padmé vai secretamente, quando ela chega e ele vê ela, ele quer apertar o pescoço dela, porque aparece o Obi-Wan atrás, ele fala pra ela, você é uma traidora, você trouxe o Obi-Wan pra cá, e eu vou acabar com você. E aí aperta o pescoço dela, ela cai no chão, ele acha que ela tá morta. Há uma briga e uma luta intensa entre Anakin, né, Vader e o Obi-Wan. E em determinado momento desta luta, o Obi-Wan arranca um braço do Anakin, porque o outro já era mecânico, ele tinha perdido pelo Code Dooku. Então ele perde um braço e perde as duas pernas,
e o fogo consome quase todo o corpo do Lord Vader. E o Obi-Wan, segurando o sabre de luz do Vader, vai embora. O Lord Sidious vai lá, salva ele, coloca ele na armadura e assim encerra a história do filme, né, A Vingança do Sith. Foi dito que você iria destruir os Sith, não se unir a eles! Trazer o equilíbrio para a força, não jogá-la nas trevas! Eu te odeio! Você era o meu irmão, Anakin! Eu amava você! E é aí que nós paramos a nossa história. E aí, gostou? Amanhã nós vamos continuar e vamos tratar dos erros de continuidade das histórias. De como uma história muitas vezes não conversa com a outra. Ok? Um abraço e até a próxima!